Bom dia, irmãos. O Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus dá continuidade hoje à série de estudos bíblicos sobre famílias da Bíblia, que está sendo apresentado durante todo o mês de maio. Nas igrejas batistas do Brasil é tradição comemorar o mês de maio como o mês da família. A nossa intenção é ministrar para as famílias a respeito das orientações bíblicas para uma boa convivência e um bom relacionamento no lar. No primeiro domingo, nós falamos sobre um pai de fé, Abraão, um homem que foi justificado pela sua fé. No domingo seguinte, nós conhecemos uma mãe que foi restaurada pela graça de Deus. Foi Batseba, esposa de Davi, mãe de Salomão. No último domingo, nós estudamos a respeito de um irmão que abençoou muitas gerações, José do Egito, um homem que soube perdoar, amar e cuidar dos seus irmãos e das suas famílias. E hoje, nós vamos conhecer uma avó que deu a volta por cima após passar por momentos muito difíceis na sua vida. No Salmo 92, versos 12 a 15, nós lemos que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Na Bíblia nós temos diversos exemplos de idosos que continuaram produtivos e vigorosos, mesmo na idade avançada. Temos o caso dos patriarcas, temos também o caso de Caleb, lá no tempo da conquista. No Novo Testamento nós temos Simeão e Ana, aqueles anciãos citados no Evangelho de Lucas, no momento em que Jesus foi levado para ser apresentado. Nas cartas de Paulo a Timóteo, nós lemos sobre Lóide, a avó de Timóteo. O apóstolo João escreveu o Apocalipse quando ele já estava numa idade bem avançada. Mas a história que nós escolhemos para hoje aconteceu no tempo dos juízes de Israel, no período após a conquista da Terra Prometida. O texto é o livro de Ruth, mas a mulher de quem nós queremos falar é Noemi, a sua sogra. Abra comigo a sua Bíblia, deixe aberta, no livro de Ruth. São apenas 4 capítulos, pequenos, mas essa é uma história de grandes lições para quem quiser aprender a confiar em Deus. Vamos começar aqui a leitura do capítulo 1. Vamos ler os versos 1 a 5, que diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. A história de Noemi não podia começar de maneira mais trágica e triste. Ela, o seu marido e os seus 2 filhos enfrentavam a escassez, a fome, a escassez de comida na sua terra, lá em Belém, no território da tribo de Judá, em Israel. Por isso,
elas tiveram que, eles, né, a família toda, teve de migrar e se abrigar na terra pagã de Moabe, onde eles poderiam, tinham alguma esperança de sobreviver. Eu gosto de saber os significados dos nomes das pessoas cujas histórias são relatadas na Bíblia. Às vezes esses nomes, né, falam a respeito de realidades na vida dessas pessoas. O nome de Elimeleque, marido de Noemi, significa Deus é rei. Os seus 2 filhos, aparentemente, tinham a saúde fragilizada de alguma forma. O nome de Malom significa doentio, inválido, enquanto que Quilion significa frágil, desfalecido. O nome de Noemi significa agradável, aprazível. A gente observa, lendo esses primeiros versículos do livro de Ruth, que há uma progressão nas expressões usadas para o tempo em que aquela família ficou lá em Moabe. No verso 1, nós lemos que eles foram para morar ali por algum tempo. O verso 2 diz que eles ficaram então mais tempo do que desejavam. E no verso 4 está escrito que eles viveram ali por quase 10 anos. Em Provérbios 16:1, nós lemos que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Foi o que aconteceu com aquela família. Todos os seus planos foram frustrados. Embora eles tivessem encontrado sustento inicialmente no país de Moabe, Elimeleque morreu pouco tempo depois de chegar ali. Noemi ficou viúva com seus 2 filhos doentes. Ela os viu, talvez um tanto contrariada, casarem com mulheres moabitas. O casamento com mulheres moabitas não era explicitamente proibido na lei de Moisés, como era, por exemplo, o casamento com cananitas. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio 7, de 1 a 4. Mas, de qualquer forma, o casamento com moabitas era desencorajado por causa da idolatria dos moabitas. Eles cultuavam, entre outros, o deus Moloque, para quem faziam até oferendas de seres humanos. Nós lembramos também, na época em que o povo de Israel estava voltando ali para a região de Canaã, que Balaque, aquele que contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas, era rei de Moabe. E naquela ocasião, mulheres moabitas imorais levaram muitos homens israelitas a se prostrarem diante dos seus deuses. Mas o pior ainda estava por vir. Ambos os filhos de Noemi morreram, e morreram sem deixar descendentes. Noemi ficou sozinha no mundo em uma terra estrangeira. Ficar sozinha em Israel já era uma situação bastante delicada, mas pelo menos ela estaria no meio dos seus parentes, no meio dos seus conhecidos, que poderiam lhe dar algum apoio. Bem, então ela ficou sabendo que a fome em Israel já havia passado e resolveu voltar para sua terra. Nós vemos então aqui Noemi sendo desprovida de toda a sua família em um período de instabilidade social, econômica, política e espiritual no meio do povo israelita. O curioso é que eles eram de Belém, terra cujo nome significa Casa do Pão. Mas a família teve que ir embora justamente por falta de pão. Belém era geralmente uma terra fértil, mas algumas vezes havia falta de chuvas que prejudicavam as plantações. Lembremos que a fome, algumas vezes, era um flagelo enviado por Deus para exortar o povo, para chamar a atenção do seu povo. Lá no Salmo 105, verso 16, nós lemos: Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão.
Lembremos ainda que o país de Moabe era um inimigo tradicional dos israelitas. Mas, em épocas de fome, é preciso correr certos riscos. Belém era uma cidade da tribo de Judá que ficava a oeste do Mar Morto. Moabe ficava exatamente a leste e a distância não era tão grande assim. O fato é que Noemi havia ficado sozinha, sendo a última pessoa remanescente da sua família. Elimeleque não possuía irmãos vivos para que pudessem cumprir com Noemi a lei do casamento levirato. Depois nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa lei. Os parentes mais próximos de Noemi moravam em Belém. E essa foi uma das principais razões para que ela tenha decidido voltar para ali. Uma viúva sem filhos estava em uma situação de precariedade, sem sustento, sem apoio financeiro de longo prazo. Ela precisava do auxílio da comunidade, conforme prescrevia a lei de Israel. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e pensar sobre a situação de pessoas que enfrentam tempestades severas em sua vida. O luto é necessário como um tempo para acalmar a alma e voltar à vida. Noemi teve de passar pelo luto ao mesmo tempo em que passava pela luta da sobrevivência. Ela passou, sim, por angústia, ansiedade e depressão. No verso 13 do capítulo 1, ela diz assim: a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. E nos versos 20 e 21 desse mesmo capítulo, também ela já chegando em Belém, né, já de volta, ela diz para as pessoas que a cercam o seguinte: não me chamem de Noemi, a agradável, mas de Mara, a amarga, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? A partir daqui, nós já podemos entender algumas realidades que fizeram diferença na vida de Noemi. A sua situação era extremamente difícil, mas ela confiava no Deus eterno. E, apesar de toda essa sua tristeza, ela jamais deixou de confiar e de lutar. A amargura um dia passou e o desânimo foi deixado para trás. Na próxima parte do nosso estudo, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito dessa mulher extraordinária chamada Noemi. O nome de Noemi certamente era muito apropriado para a sua pessoa. Ela era, sem dúvida, uma mulher bastante agradável. Tanto é que as suas duas noras a amavam e tinham um relacionamento muito próximo com ela. As histórias sobre noras e sogras em nossa sociedade às vezes não são tão boas assim, algumas vezes são até jocosas, mas de ambas as partes às vezes surgem espinhos que prejudicam a relação. Mas quando há amor, desenvolve-se um sentimento quase maternal. Era exatamente o caso de Noemi, Ruth e Orfa. Noemi as tratava como minhas filhas, pode conferir aí no capítulo 2, verso 13. E era tratada por elas com muito, muito carinho. Ambas queriam voltar com Noemi para Belém, as duas noras. Noemi queria que elas voltassem para o seu povo e se casassem de novo. Afinal, elas ainda eram jovens. Bom, depois de muita luta, Orfa acabou voltando. Mas Ruth não. Ruth
prosseguiu com a sua sogra até Belém. Depois de fazer uma declaração de fidelidade a ela, que incluiu também uma profissão de fé no Deus de Israel. O capítulo 1 encerra com uma informação que vai nortear todo o restante da história. Diz assim no verso 22, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Portanto, nós sabemos que era o período aí mais ou menos entre abril e maio, sendo que logo após a colheita da cevada, poucas semanas depois, começava também a colheita do trigo. Uma outra informação importante aparece já no primeiro versículo do capítulo 2, pois diz assim, Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Boaz era dono de terras produtivas, que estavam exatamente na época da colheita. Rute pediu permissão à sua sogra para ir colher espigas no campo, usando um direito que era dado pela lei de Moisés. Nós precisamos relembrar aqui alguns aspectos da lei de Moisés que favoreciam os pobres e necessitados para entender a dinâmica dos acontecimentos seguintes aqui na história. Nós lemos em Levítico 19, versos 9 e 10, o seguinte: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo, nem volte para recolher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha, nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que estava implícito aí é que quem fizesse isso seria abençoado por Yahvé. Lá em Deuteronômio 24:19, essa lei é repetida. Ele diz assim: quando estiverem no campo fazendo a colheita e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que ele fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. 3 grupos de pessoas hipossuficientes são contempladas nesse mandamento: os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Eram pessoas que geralmente não tinham amparo, mas eram amparadas por essa legislação. Eles tinham o direito de seguir atrás dos ceifeiros e ajuntar o que ficasse para trás. Essa lei amparava diretamente Noemi, por ser viúva, e Rute, por ser viúva e estrangeira. Noemi, por ser idosa, não tinha mais condições de passar o dia inteiro no campo colhendo espigas. Mas Rute ainda era jovem e nem esperou a sua sogra pedir. Ela mesma se ofereceu para ir lá trabalhar no campo. É verdade que Rute era uma estrangeira, mas devido ao que ela havia feito pela sua sogra e devido à sua lealdade para com Yahvé, ela tinha sido reconhecida pela sociedade de Belém. Ela então já possuía um status de peregrina, desfrutando de alguns direitos próprios de um israelita. É muito interessante quando a gente lê lá em Levítico 24:22, diz assim: vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Números capítulo 9, verso 14, diz assim: se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. E lá em Ezequiel 47:23, o profeta diz o seguinte: na tribo em que o estrangeiro estiver morando,
ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Ruth, então, foi colher espigas. E o texto diz que, por acaso, ela entrou nas terras de Boaz, que era o rico parente de Elimeleque, de Noemi. Esse acaso, na verdade, era o ponto de vista de Ruth, que de fato nem sabia onde estava entrando para colher. Mas tudo isso deve ser entendido como providência de Deus, pelos fatos que são narrados a seguir aqui no livro de Ruth. Muitas vezes Deus usa os acasos da nossa vida, ou o que nós pensamos serem acasos, como providências para nos abençoar. Os planos de Deus para os seus servos são sempre perfeitos e abençoadores. Quando Boaz avistou Ruth, ele fez uma pergunta ao chefe dos ceifeiros, que para nós pode parecer assim um pouco estranha. Ele perguntou assim: de quem é essa moça? Está aqui no verso 5 do capítulo 2. De quem é essa moça? Pode parecer difícil para uma pessoa do nosso tempo entender que naquela época uma mulher era considerada como propriedade. Eu lembro quando o pastor Isaltino nos ensinava que no Oriente Antigo uma mulher sempre pertencia a alguém. Se ela era solteira e estava ainda morando na casa do pai, ela pertencia ao pai. Se ela se casasse, ela passava a pertencer ao seu marido. Se ela ficasse viúva, ela pertenceria ao filho mais velho, e assim sucessivamente. Mas, se ela ficasse viúva e não tivesse filhos, e também se ela não tivesse um resgatador, ela tinha duas alternativas. A primeira era a caridade da sociedade, e a segunda era a prostituição. Boaz soube que aquela mulher, então, era Ruth, a moabita, que era nora de Noemi. Boaz já tinha ouvido falar sobre as coisas boas que ela havia feito, né? Ele já tinha sido informado de todo o bem que ela tinha feito para Noemi e também da sua conversão ao Deus de Israel. Ele abençoou Ruth e autorizou-a a continuar a colher cereais em suas terras. Ele também percebeu que ela era uma mulher trabalhadora e diligente. O chefe dos ceifeiros disse a Boaz o seguinte, está aqui no capítulo 2, verso 7. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Quando Ruth voltou para casa, levando aquela quantidade muito maior de grãos do que era esperado, Noemi, naturalmente, gostou daquilo, foi uma surpresa agradável para ela. Mas vejam, o trabalho tinha durado até o pôr do sol, e depois disso ela ainda tinha debulhado as espigas que tinha recolhido. Diz que deu mais ou menos uns 20 litros. Esses 20 litros que ela levou para casa daria para sustentar as duas mulheres por pelo menos 2 semanas. Então Noemi, surpresa naturalmente, perguntou para Ruth: onde é que você foi colher hoje? Onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E aí Ruth contou para ela onde ela havia trabalhado. A partir desse momento, entrou em cena a presença de espírito de Noemi, além dos seus conhecimentos sobre as leis e os costumes do seu povo. Ela conhecia de sobra essas outras leis e costumes que poderiam favorecê-las, e que foram, de fato, utilizadas no momento oportuno. Eram a lei do resgate da herança e a lei do casamento levirato. Essas
Eram leis que faziam parte do Código de Moisés e que eram complementadas pelos costumes vigentes na época. A lei do resgate da herança está em Números, capítulo 27, versos 8 a 11, que diz assim: E diga aos filhos de Israel, se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para sua filha. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Por essa lei, as terras que pertenciam a Elimeleque ainda pertenciam a Noemi. Mas a lei também especificava que ela deveria se casar com um homem da sua própria tribo, para que as terras não passassem para alguém de outra tribo. Como Noemi não estava mais na idade de se casar, as terras seriam herdadas por Ruth. Sendo que Ruth era uma estrangeira, então ela precisava se casar com alguém da tribo do seu falecido marido para poder manter as posses da terra. Mas havia também a lei do casamento levirato. Essa lei está prescrita em Deuteronômio 25, versos 5 e 6, e diz assim: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Na próxima parte do nosso estudo, nós vamos ver como essas leis beneficiaram Noemi e Ruth. Aquelas duas leis que nós mencionamos precisavam ser observadas ao mesmo tempo. Quem quisesse resgatar as terras de Elimeleque também teria que se casar com Ruth. O filho mais velho desse casamento seria considerado filho de Malom e neto de Elimeleque. Por meio dele, a herança seria mantida na família do falecido. E nós precisamos também observar aqui que no caso de Noemi e Ruth, houve aqui uma extensão do mandamento, que parece ter sido ditado pelos costumes vigentes na época. Boaz não era cunhado de Ruth, e nem mesmo era seu parente mais próximo. Ele poderia ter o direito de resgatar as terras de Elimeleque se o outro parente mais próximo abrisse mão desse direito. Então, Noemi usou uma estratégia para perpetuar a herança da sua família, ao mesmo tempo em que abençoaria Ruth e a sua descendência. Eu quero fazer aqui uma outra pausa para comentar um pouco mais sobre Noemi. Nós já vimos que ela experimentou uma tragédia familiar inigualável e, por conta disso, entrou em depressão. Mesmo ao voltar à sua terra, ela ainda estava com o coração ferido e amargurado. Mas isso não a deixou completamente prostrada. Ela seguiu vivendo ali com a sua nora, e enquanto ela procurava curar a sua alma das tristezas, ela confiou que Deus iria cuidar de ambas. A estratégia de Noemi passa também pelos costumes da época, que para nós às vezes também não são muito fáceis de compreender. Boaz havia mostrado uma bondade além do normal para com Ruth, desde que a encontrou pela primeira vez. Aqui no verso 20, nós lemos as palavras de Noemi quando soube que ele era o dono das terras onde Ruth havia trabalhado. Noemi diz assim: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus,
que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Quando Noemi fala da bondade, o texto não especifica se ela estava falando da bondade de Boaz ou da bondade do Senhor. Podemos então dizer que ela estava se referindo a ambos. Boaz era um homem de caráter e temente a Deus. Então ele demonstrava a bondade de Deus na sua vida. A sua bondade fez com que ele fizesse por Ruth e Noemi mais do que era requerido pela lei. Boaz estava sendo bondoso para com os vivos, no caso Ruth e Noemi, e para com os mortos, honrando a memória de Elimeleque e de Malom. Como já foi antecipado aqui no início do capítulo 2, Noemi lembrou então que Boaz era parente de Elimeleque e um dos possíveis resgatadores de suas terras. Como já dissemos, após a colheita da cevada, seguia-se a colheita do trigo. Ruth ficou colhendo nas terras de Boaz até o final das duas colheitas. Deus havia providenciado o sustento para as duas mulheres durante aquele tempo, mas era necessário buscar para elas um amparo permanente, pois o tempo da colheita estava acabando. Noemi se preocupou em buscar um lar para Ruth, visto que ela mesma já não estava mais em idade de procurar marido. Ela desejava trazer felicidade para Ruth e um pouco de consolo para a sua própria vida. No caso de Ruth, a felicidade viria por meio do casamento e da maternidade. Noemi havia percebido que a bondade de Boaz para com elas era fruto de um coração temente a Deus e honrado. Sabendo que ele era um dos seus resgatadores, ela propôs uma estratégia a Ruth. E essa estratégia foi cumprida à risca. No capítulo 3 do livro de Ruth, capítulo 3, versos 3 e 4, nós lemos o seguinte: lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que você deve fazer. O processo de limpeza dos cereais colhidos começava ao anoitecer, quando as brisas da noite começavam a soprar. A eira ficava num lugar um pouco alto, onde o vento batia e levava a palha para longe. O processo era demorado e cansativo. Quando ele terminava, os trabalhadores comiam alguma coisa e procuravam um lugar para descansar e dormir. Noemi mandou Ruth vestir uma roupa nova e se perfumar. Com isso, ela anunciava que o seu tempo de luto havia terminado. Ela então deveria se vestir e ficar atraente como uma mulher prometida. Também deveria ir se encontrar com Boaz na hora certa, depois que ele tivesse acabado de comer e beber. Boaz estava alegre pela fartura da colheita. O Salmo 4, verso 7 diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Então a colheita era um momento alegre, era um momento feliz, era um momento onde as pessoas se regozijavam pela fartura que Deus estava lhes dando. Muito bem. O ato de descobrir os pés de Boaz demonstrava a dependência de Ruth para com ele. E isso também representava uma ousada proposta de casamento. Com esse ato, ela estava indicando claramente que desejava ser resgatada por ele. Embora alguns comentaristas registrem que essa ação seria um eufemismo para o ato sexual, na verdade não existem evidências mais sérias
que levem a essa conclusão. De qualquer modo, isso estaria fora do contexto. Observe que Ruth era uma mulher virtuosa e ela não ousaria se relacionar com Boaz antes que ele confirmasse o seu compromisso com ela. Ruth cumpriu fielmente aquilo que a sua sogra havia lhe dito. Ela esperou Boaz dormir, descobriu seus pés, deitou-se ali furtivamente para não despertá-lo. No meio da noite, Boaz despertou, viu a mulher ali deitada aos seus pés. Quando ele perguntou quem ela era, ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. É interessante que a palavra serva que Ruth usa aqui é diferente da que ela usou no seu primeiro encontro com Boaz, lá no capítulo 13, do verso 2. No versículo 13 do capítulo 2. Essa palavra aqui não significa uma escrava, mas alguém que gozava de privilégios em uma família israelita e que até mesmo poderia gerar um herdeiro. Ela pediu a Boaz para que estendesse sobre ela a sua capa, simbolizando um compromisso de que ele iria realizar todos os atos necessários para ser o seu resgatador. Boaz reconheceu que Ruth era uma mulher virtuosa, porque ela não havia procurado marido entre os homens mais jovens e disponíveis na localidade. O termo usado por Boaz, quando ele diz que Ruth era uma mulher virtuosa, é o mesmo que aparece lá em Provérbios 31:10, quando diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Ela poderia ter ido buscar, se casar com outro homem, mas esse ato a faria constituir a sua própria família, sendo que a família de Elimeleque teria um fim. Então Boaz prometeu a ela fazer todo o possível para providenciar o seu resgate. O compromisso foi solene, ele disse: tão certo como vive o Senhor. Mas ele só poderia fazer isso se o parente mais próximo desistisse do seu direito. Ele também se preocupou que ninguém visse Ruth saindo da eira, para não comprometer a honra e a boa reputação, tanto dele quanto dela. Ela saiu ainda de madrugada e voltou para casa. As 6 medidas de cevada com que Boaz a presenteou foram suficientes para deixar claro para Noemi sobre quais eram as suas intenções. Noemi ficou tão certa daquilo que iria acontecer a seguir, que ela assegurou a Ruth que Boaz não iria descansar até resolver aquela situação no mesmo dia. O último capítulo, capítulo 4, ele abre a cena final dessa história. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Esse era mais um costume da época que nós temos de conhecer. O portão servia como uma espécie de prefeitura e de tribunal ao mesmo tempo. Os homens honrados da cidade sentavam-se ali para testemunhar as transações, os negócios comerciais e também decidir os casos jurídicos. Boaz informou que Noemi havia posto à venda as terras de Elimeleque. Há 2 maneiras da gente entender isso. Ou ela ainda estava de posse das terras e tinha decidido vendê-las para cuidar das suas necessidades, ou então a família tinha vendido as terras antes de ir para Moabe. Nesse caso, o comprador deveria devolver as terras ao antigo proprietário no ano do jubileu, conforme está prescrito lá na lei também, em Levítico 25:13. Mas em ambos os casos, somente um parente poderia resgatá-las. Na última parte do nosso estudo, nós vamos ver como Noemi e Ruth foram resgatadas por Boaz. Boaz então chamou o parente mais próximo e ofereceu a ele o direito do resgate. Esse homem, a princípio, aceitou,
Mas quando ele soube que também teria que casar com Ruth e assumir a Ruth como esposa, aí ele desistiu da ideia. Na verdade, ele não queria dividir a sua herança com outros filhos, além dos que já tinha. Quando ele abriu mão desse direito, ele entregou a sua sandália para Boaz. Esse era o símbolo e a prova de que aquele negócio estava realizado. Originalmente, conforme está registrado lá em Deuteronômio 25:9, quem fazia isso era a cunhada que fosse rejeitada. Ela deveria tirar a sandália do cunhado, dos pés dele, e ainda cuspir no rosto dele. Bom, as palavras de Boaz aqui são enfáticas. No capítulo 4, versos 9 e 10, nós lemos assim: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. A partir desse momento, a situação de Noemi e Ruth mudou radicalmente. Deus abençoou a fidelidade e a operosidade das suas servas e providenciou para elas um resgatador idôneo e leal. Boaz e Ruth foram pais de um menino que se tornou herdeiro de tudo o que pertencia a Elimeleque e a Malom. Certamente Noemi também deixou para trás aquele seu apelido auto-aplicado de Mara, a mulher amargurada, e voltou a ser a mulher agradável que sempre tinha sido. Os juízes e o povo de Belém não apenas testemunharam do negócio na porta da cidade, mas eles também abençoaram Boaz e Ruth. A bênção relembrava as mulheres da família deles no passado. Capítulo 4, versos 11 e 12, diz assim: Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Lia e Raquel, as esposas de Jacó, eram estéreis, como nós bem lembramos. Mas o Senhor fez com que elas tivessem filhos, sendo que um deles foi Judá, o antepassado dos efrateus. Ruth também tinha sido estéril até aquele momento. Mas a bênção dos belemitas foi que ela também pudesse gerar filhos e continuar edificando a casa de Israel. Quanto a Boaz, a bênção foi que a sua casa fosse como a de Pérez, filho de Judá e Tamar, que foi antepassado de grandes e valorosos líderes em Israel. Para terminar a história, Boaz recebeu Ruth como a sua esposa, e eles tiveram um filho chamado Obed, cujo nome significa servo. Ele foi reconhecido como o resgatador de Noemi. Isso é interessante, porque foi por meio dele que a família de Elimeleque teve a sua continuidade. As mulheres da cidade também reconheceram que o Senhor havia abençoado Ruth e Noemi por meio desse menino. Versos 14 e 15, elas disseram assim: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Nós já comentamos em lições anteriores que importa mais o fim de uma história do que o seu começo. Há 2 semanas nós falamos sobre Batseba, uma mulher cuja história começou mal
mas terminou bem. Diferente dela, o seu filho Salomão começou bem e terminou mal. Agora, nós temos uma história de duas mulheres que enfrentaram tragédias na vida que seriam difíceis de suportar para muita gente, mas que deram a volta por cima e foram vitoriosas. Noemi foi uma avó que passou pelo vale da sombra da morte, mas ela suportou as adversidades, confiou no Senhor, fez a sua parte e viu a sua sorte ser restaurada pelo Senhor. Ela ainda viu a restauração da sua família e da linhagem da sua família em Israel. E por falar em linhagem, o livro termina com uma pequena genealogia que começa com Pérez, filho de Judá, e vai até Davi. Nela, nós vemos que Boaz era filho de Salmão com a ex-prostituta Raabe, de Jericó, conforme está registrado lá em Mateus capítulo 1, versículo 5. Boaz e Ruth foram bisavós do rei Davi. Ambos também fazem parte da genealogia de Jesus, o Cristo. Então a fé e a persistência de Noemi em manter o nome da sua família na história de Israel não foi em vão. A atitude dela fez com que ela fosse uma antepassada do Messias. Vários textos na Bíblia falam sobre a raiz de Jessé ou a raiz de Davi como sendo os precursores do Messias. Por exemplo, em Isaías 11:10 diz assim: naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Em Romanos 15:12, o texto diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, lemos: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Para concluir o estudo dessa manhã, eu gostaria de relembrar algumas características de Noemi que fizeram dela uma avó que deu a volta por cima. E nós vamos também extrair algumas lições preciosas para a nossa própria vida. Primeiro, Noemi não deixou que o sofrimento a destruísse, mas ela extraiu dele essas lições para a sua vida. Já vimos pessoas que por muito menos resolveram dar um fim à vida. Noemi não considerou a sua vida terminada, embora as perspectivas fossem as mais sombrias. Ela aprendeu no sofrimento e com o sofrimento. O sofrimento na nossa vida não é um erro de Deus. Sofrimentos são oportunidades para refletir e crescer na fé, e até mesmo para dar testemunho da salvação que nós temos em Jesus. Segundo, Noemi passou pela depressão e amargura, mas soube juntar os pedaços de sua vida para reconstruir o seu futuro. No início do livro, vemos uma mulher deprimida e amargurada, mas ao final apresenta-se uma mulher vitoriosa e feliz. Mais uma vez repito, o que importa não é o início da história de uma pessoa, mas o seu final. Mantendo a atitude correta de confiança em Deus, o final da nossa história sempre será feliz. Terceiro, Noemi soube ser grata à sua nora por todo o amor e carinho que recebeu. Mesmo vivendo em um período de amargura, ela nunca deixou que isso travasse o seu relacionamento com Ruth. A sua gratidão, com certeza, fez com que ela se recuperasse mais rápido daquele momento de prostração. É muito triste quando nós vemos pessoas tratando mal e derramando fel sobre aqueles que mais as amam. Que nós aprendamos a resolver as dificuldades da nossa vida sem atingir o próximo. Quarto,
Noemi fortaleceu a sua fé no Senhor em meio ao sofrimento. Ela jamais deixou de confiar que Yahvé haveria de prover o sustento e o cuidado para com ela e para com Ruth. Fé em Deus é o componente mais importante para quem quer vencer as crises da sua vida. Experimente deixar que Jesus seja suficiente para você. Ele mesmo disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Finalmente, Noemi teve um comportamento proativo. Em vez de apenas ficar esperando as providências de Deus, ela fez a sua parte, instruindo Ruth como devia proceder para que o seu resgate fosse providenciado. Ela soube agir no tempo certo e do jeito certo. A fé em Deus não deve nos imobilizar, pelo contrário, nós precisamos fazer a nossa parte para mudar a trajetória da nossa vida, pois Deus sempre faz a parte dele. Noemi foi uma avó que deixou lições para filhos, netos, homens, mulheres e para qualquer pessoa que queira aprender com ela a superar tragédias na vida com confiança em Deus e uma atitude positiva. Que sejamos assim também. Um excelente domingo para todos os irmãos.